Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de acompanhamento das condições da bacia do Rio Paranapanema. Inicialmente, vamos fazer uma verificação das conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando por ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhão e Rafael Barros. Bom dia. Obrigado. Semadem. Bom dia, Joaquim. Aqui Giovanni Dolif. Obrigado. O CBH Paranapanema. Bom dia, CBH Paranapanema, aqui Marito, escritório de apoio. Vandir, vice-presidente do comitê pelo setor do usuário. Surai, secretária executiva adjunta. Emílio Frandi, comitê do Médio Paranapanema. Ok, obrigado. CTG Brasil. Bom dia, Joaquim. Aqui pela CTG estamos pela área de operação, regulatório, comunicação e meio ambiente. Ok, obrigado. Bom, tem Scopper Mobile, deve ser o comitê, não sei. Vocês podiam... É o que está embaixo. É CTG também? Não sei. É Águas Paraná. É Água dos Paraná. Então, Água do Paraná. Águas do Paraná presente, Samec e Fornazari. Então, ok, obrigado. Então, devo escutar. Agora, quando vocês falarem, vocês falem um pouco mais perto, mais próximo do microfone e mais alto um pouco. Mas deu para ouvir, tá? Obrigado. César, se você pudesse apresentar agora. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais participantes. Estamos aqui na Unesp, campus de Presidente Prudente, professor César, e eu estou na CTL. Ok. Bom, eu vou apresentar as pessoas que estão aqui na sala, começando por Luiz. Bom dia, Luiz Henrique, da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Eu vou estar acompanhando o termo de colaboração aí na Bacia Hidrográfica do Paranapanema, em substituição ao colega Paulo Spolidori. Tá um prazer e, oportunamente, a gente vai se conhecer mais. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Estevão Cal, Votorantim Energia. Ok. Bom, vamos dar início à nossa reunião, propriamente dita. Nós temos hoje programado 3 apresentações formais. A primeira do Semadem, uma segunda do ONS e uma terceira de responsabilidade do comitê, que eu acredito que o César vai fazer, né? Bom, vamos dar início, então, com a apresentação do Semadem, que, pelo céu de Brasília, eu não espero boas coisas. Ok, obrigado, Joaquim, pela oportunidade aí, pelo espaço da gente poder contribuir nesse fórum. Bom, vamos passar já para o slide seguinte, onde a gente tem a chuva dos últimos 7 dias, né? Chuva da última semana. À esquerda, os volumes de chuva. A gente percebe praticamente a ausência de chuva ali no Paranapanema, né, que é entre o norte do Paraná e São Paulo. E na figura da direita nós temos a diferença entre o que choveu e o que seria normal chover. Ali na bacia do Paranapanema a gente não tem coloração. Isso significa que a gente ficou próximo da média, entre 25 acima e 25 milímetros abaixo da média, então a gente ficou ali próximo. O que significa que essa ausência de chuva na última semana não está muito fora do normal, né? Normal essa época chover bem pouco. Podemos ir para o próximo. A mesma avaliação, só que aqui para um período diferente. Aqui um período de 10 dias. Não, desculpa, de 30 dias. Do dia 23 de julho até o dia 22 de agosto. Também percebemos praticamente a ausência de chuvas.
Só que aí essa ausência durante 30 dias já começa a ter um resultado de um déficit de chuva, porque em 30 dias já deveria ter um pouco mais de chuva. Então, por isso a gente vê a cor alaranjada, amarelada, na figura da direita, indicando que em algumas áreas chega a estar com mais de 50 milímetros de déficit de chuva nesses 30 dias. Tá? Então, num período que já é bem seco, mas acontece um pouco de chuva. Nesses últimos 30 dias, nem esse pouco de chuva não aconteceu. Tá? Vamos para o próximo. A gente tem aqui uma avaliação dos últimos 24 meses. Né? Cada coluna dessa em azul é o quanto choveu nos últimos 24 meses, da esquerda para a direita. O último mês é essa coluna bem pequenininha aqui no canto direito inferior do gráfico. E a linha cinza é a média de longo termo, né? É o quanto a gente esperaria de chuva. Né? Bom, nesse mês de agora, a gente percebe que seria agosto, né? No canto direito inferior da figura, estamos bem abaixo da climatologia. Em cima tem os números, né? Onde a média a longo termo de agosto seria 69,9 milímetros, e nós estamos até o dia 21 com apenas 4,6 milímetros. Né? Não chega nem a 10%. Né? Então já foi 2/3 do mês, né? Cerca de quase 70% do mês, e não temos nem 10% da chuva que em média cai na bacia. Tá? E julho ficou abaixo da média, se a gente olhar a coluna à esquerda dessa que a gente estava focando. E em junho também ficou abaixo da média. O último mês que igualou a média foi em maio. Em maio tivemos chuva próxima da média. De lá para cá, a gente tem tido déficits. E, em particular, eu volto um pouco mais para trás, mais para a esquerda no gráfico, para comentar sobre os meses de janeiro, dezembro e novembro. São meses em que chove bastante, especialmente dezembro, que é o mês que mais chove. E quando tivemos aí talvez um pouco mais de 50% da chuva, né? Então, um grande déficit de chuva acumulado ali desde novembro, né? Novembro, dezembro, janeiro. Aí depois, fevereiro, março, ficou ali próximo da média, abril abaixo, maio próximo da média e depois de novo abaixo, né? Então, temos tido aí uma sequência onde alguns meses ficaram abaixo da média e alguns meses próximo da média, de forma que temos um acúmulo de déficit aí de chuva. Tá? Próximo slide. Depois de olhar para trás, né, como é que esteve a chuva, vamos olhar para o presente. Essa é a imagem de satélite de hoje, das 8h50 da manhã de hoje. E temos ali uns tons de azul sobre o estado de São Paulo, são áreas de instabilidade que estão passando agora por ali e não causaram, a gente vê ali na bacia do Paranapanema, ausência de nuvens, não teve chuva aí com esse sistema, está chovendo só aqui mais para o centro-oeste de São Paulo. Então seguimos aí com a ausência de chuva na bacia no dia de hoje. Agora vamos olhar no próximo slide, a gente começa a olhar para o futuro, o que a gente pode esperar em termos de chuva para os próximos dias. E esse daqui é um gráfico para os próximos 7 dias. A chuva acumulada em 7 dias, começando hoje. Hoje e mais os 6 dias para frente. Temos aí a ausência de coloração no contorno da bacia. Vocês notam aí um contorno com uma linha preta mais grossa, né, marcando os limites, né, a fronteira da bacia. E temos menos de 10 milímetros, né, nesses 7 dias na bacia. Então, bem pouca chuva ou quase nada. Próximo slide. Temos o acumulado em 14 dias, tá? A figura da esquerda aí acumula, é a mesma do slide anterior, a mesma avaliação, sendo que lá era em 7 dias. Agora aqui a gente está somando mais 7 dias e vejam que só no extremo sul ali, né, bem na cabeceira da bacia, que tem um pouquinho de um verde mais claro, que seria entre 10 e 15 milímetros, e em grande parte da bacia menos de 10 milímetros. No gráfico da direita a gente tem a evolução temporal disso, mostrando que só no final do período, que vai ser lá para o dia 2, 3 de setembro, que aparece algum sinal, algum traço de chuva ali, né, mas bem pouco. Então, ou seja, em 14 dias teremos muito pouca chuva. Portanto, esse cenário que a gente acabou de avaliar, esse diagnóstico que a gente fez de que a chuva
temos aí nem 10% da chuva do mês, né? Não deve subir muito além disso, devemos fechar, portanto, o mês de agosto com chuva bem abaixo da média, né? Mas como eu comentei, é bom a gente colocar na perspectiva das coisas que agosto é um mês em que pouco chove, então chover bem menos que a média não significa um déficit tão grande como foi, por exemplo, dezembro e janeiro, né? Onde tivemos chuva abaixo da média em meses em que chove muito, tá? Então é bom a gente colocar as coisas em perspectiva. Quando a gente fala de agosto bem abaixo da média, significa um déficit de chuva relativamente pequeno, tá? Próximo slide. Aqui a gente tem para a segunda quinzena de previsão, a gente olhou 14 dias, né? Aqui do dia 6 de setembro para frente, então iria até o dia 20 de setembro, né? Indo aí boa parte de setembro. Então a gente percebe algumas chuvas, né, ali na área da bacia, né? O que sugere, né? O mês de setembro já começa a ser um mês em que a gente começa a ter alguma chuvinha em função de maior aquecimento da radiação solar, né? Então as frentes encontram um ambiente mais quente e pode ter algumas pancadas de chuva, mas ainda de forma muito irregular, tá? E previsões assim nesse horizonte, nesse prazo, já começam a ter uma confiabilidade mais baixa. Então, de qualquer forma, fica aí para a gente ficar de olho se em meados de setembro pode ter ocorrência de alguma chuva mesmo que irregular na bacia, tá? Próximo slide. E o último slide, onde a gente avalia as condições de El Niño, tá, para os próximos meses, que é um fenômeno que historicamente traz influências para o regime de chuvas ali, especialmente mais ao sul, né, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas também acaba influenciando a bacia do Paranapanema. Bom, a leitura aqui desse gráfico é de que teremos neutralidade para o próximo verão, para a próxima temporada de chuvas na bacia, portanto não se espera influência desse fenômeno, nem para o lado de aumentar a chuva e nem para o lado de diminuir a chuva, tá? Isso não significa que a gente aponta uma chuva dentro da média. Estamos analisando um fenômeno em particular, que é o El Niño, mas que não é o único, né? Na ausência dele, outros processos atmosféricos podem influenciar. O detalhe é que esses outros processos não possuem uma correlação tão grande, uma relação tão linear com a chuva, portanto, são mais difíceis de serem avaliados, quantificados, né? Em geral, as temperaturas do Oceano Atlântico acabam influenciando, quando o Pacífico não tem uma influência determinante, né? Mas a leitura geral, acho que a imagem que fica aqui dessa apresentação é de que é uma época em que chove pouco, tem chovido pouco, até menos do que esse pouco, né, abaixo da média, de que em meados de setembro podemos ter algumas chuvas irregulares, né, e que para a próxima temporada de chuvas não temos o El Niño trazendo algum direcionamento com relação à qualidade da temporada, e como os outros processos possuem uma incerteza inerente maior, então isso traz uma incerteza maior sobre a próxima estação chuvosa. Tá ok? Obrigado, Joaquim, fico à disposição. Ok. Entrou na nossa videoconferência aí São Paulo, Hiroaki. Bom dia a todos, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Hiroaki. Entrou também Votorantim. Votorantim. Bom dia a todos, Erivaldo, Votorantim Energia. Ok, só lembrando para Votorantim, desligar o microfone quando não estiver falando, tá? Bom, então nós vimos aí a apresentação do CEMADEM, que é muito próximo do que nós estamos vivenciando aqui em Brasília também, que não tem perspectiva de chuva e não choveu, mas eu gostaria de mostrar só uma figura, reforçar a figura que o CEMADEM colocou. É que ele se deteve um pouco, claro, concentrando na bacia do Paranapanema,
Mas se vocês olharem o resto do Brasil, que é essa que vai ser a perspectiva que nós também vamos ter que analisar hoje, as cores todas estão abaixo da média, né? Então, no mínimo, o que melhor está aí é a neutralidade, mas a maioria com grande déficit de chuvas, né? Então, Joaquim, me permite um comentário? Sim, por favor. Você que é o doutor disso. Aqui a gente tem o volume de chuva acumulado. Então, não é anomalia. Baixo, né? Tá, mas é que eu estou falando aqui a parte mais de vamos dizer, está baixo, né? Os vermelhos indicam pouca chuva, né? Mas não significa abaixo da média. Aqui não está relacionado com a climatologia. São milímetros, as cores estão associadas ao volume de chuva acumulado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que em tese, quando você fizer esse mesmo gráfico com as anomalias, dificilmente você vai encontrar um cenário diferente do que você está encontrando para o Paranapanema. É isso que eu quero colocar. Tá ok. Bom, vamos abrir aí para alguma pergunta adicional que vocês gostariam sobre essa parte de climatologia. Então, vamos passar então para a apresentação do ONS, que vai fazer o rebatimento dessas chuvas, dessas condições que foram colocadas na operação do sistema, né? Então, ONS. Ok, bom dia a todos, bom dia Joaquim. Vamos dar início aqui à nossa apresentação, próximo slide. Temos aí, primeiramente, a topologia, só para a gente lembrar novamente, os 4 reservatórios de acumulação da bacia do Paranapanema, Jurumirim, com 3.165 hectômetros cúbicos, Chavante, com 3.041 hectômetros cúbicos, Capivara, com 5.725 hectômetros cúbicos, e Mauá, que é um reservatório bem menor, com 667 hectômetros cúbicos. Então, a capacidade máxima de armazenamento desses volumes úteis, isso aí são os volumes entre o nível máximo e o nível mínimo, somam 12.598 hectômetros cúbicos. Abaixo dos volumes mínimos, temos aí o volume morto, né, que é um volume que não é usado para geração de energia, mas é uma água que existe nesse reservatório, que corresponde, na soma total da bacia, a 15.884 hectômetros cúbicos. Então, essa é a disponibilidade de água que teria no total da bacia, e aí daria um volume total de 28.482, ou seja, a soma de todos os volumes totais de armazenamento, mais os volumes mortos. Próximo slide, slide número 4. Aí dá conta da situação atual, em que situação nós estamos, né? Então, nós estamos hoje com 1.385 hectômetros cúbicos em Jurumirim, de um total de 3.100, né? Chavante, estamos com 1.438, de um total de 3.000 também. Capivara, estamos com 2.972, de um total de 5.700. E Mauá, estamos aí com 300, praticamente 300 hectômetros cúbicos, de um total de 667. Então, nós estamos com o armazenamento atual em 6.096 hectômetros cúbicos, que dá quase que 50%, né? 49% do armazenamento de volume útil, né? Aí, se somar esses 6.000 com aqueles 15.000 do volume morto, daria esses 21.980 hectômetros cúbicos. É a água hoje disponível na bacia do Paranapanema, tá? Só destacamos aí que a montante da usina de Mauá começou o enchimento de uma outra usina, uma usina a fio d'água, que é a usina de Tibagi Montante. Ela começou a encher agora nesse mês de agosto e o previsto, a data final de enchimento deve ser até o dia 28. Aí eu vou passar aqui a palavra para o Rafael, que vai dar mais detalhamento sobre esse enchimento de Tibagi. Tibagi Montante é uma usina que agora, na fase de enchimento, o rebatimento do ponto de vista da disponibilidade hídrica é muito reduzido na bacia como um todo,
mas, de todo modo, tem algumas informações pontuais que a gente considerou importante trazer aqui para poder passar para vocês. Primeiro é que o enchimento começou no dia 13 de agosto, portanto, estamos hoje no 11º dia desse processo de enchimento, e a vazão de efluente está sendo mantida em torno dos 20 metros cúbicos por segundo. E a previsão é de manter esse patamar, dado que não há uma perspectiva, conforme o Cimadem próprio ilustrou, não temos perspectiva de chuvas, e então uma vinda de cheia ou qualquer coisa do tipo. Então, esse patamar de 20 metros cúbicos por segundo deve ser mantido até o final do enchimento, a não ser que tenha alguma ocorrência, mas isso aí é uma questão de tempo real, não tem nada programado ou planejado. Hoje, às 7 horas da manhã, o enchimento estava cerca de 60% concluído, e a estimativa de conclusão é que no dia 29 o processo já esteja encerrado, ou seja, o enchimento se dá até o dia 28 e o dia 29 o dia começa com o enchimento encerrado. Essa é a perspectiva. E o volume que ainda resta encher, esses 40%, ele representa cerca de 3% do que seria retido em Mauá caso não tivesse acontecido o enchimento. Então, esse percentual, naturalmente, já vai estar considerado nas simulações que serão mostradas mais à frente. Bom, podemos passar para o próximo slide, então. Esse slide é mais para a gente começar a contextualizar em que situação nós estamos aqui nesse período seco de 2019, né? Então, aqui seria a precipitação observada em azul, e em verde seria a climatologia. Então, a gente observa que a gente sempre está abaixo da climatologia em todos os meses, maio, junho, julho, e agora em agosto, mais drasticamente, nós ficamos bem abaixo mesmo da climatologia. Então, isso significa que a gente realmente foram meses ruins de período seco, mas o mês de agosto, de todos esses meses que passaram, que a gente já falta pouco para finalizar o mês, né? Faltam alguns dias, e a gente está realmente com um déficit muito grande em relação à climatologia, o que deveria estar chovendo. Próximo slide. Aí seria um slide para a gente passar para vocês o que acontece aqui em termos do setor elétrico operar e o atendimento que nós temos que fazer os diferentes usos da água, né? Então, o que acontece? O Sistema Interligado Nacional, essa bacia que vocês veem aí do lado direito, seria a principal bacia do Sistema Interligado Nacional, que é a bacia do Rio Paraná até Itaipu, com todas as suas bacias formadoras, a bacia do Grande, do Paranaíba, etc. A gente faz o atendimento elétrico, procura fazer o atendimento eletroenergético, né, a todas as cidades, a todos os municípios, etc. Baseado em quê? Baseado hoje em vazões naturais afluentes baixas, né? Nós estamos com afluências muito baixas em várias bacias. Então, as duas principais bacias formadoras do Rio Paraná, que são a bacia do Rio Grande e do Paranaíba, tiveram afluências abaixo da média de longo termo, ou seja, em a bacia do Grande em maio 83%, junho 71%, julho 71% e agosto 74%, ou seja, pelo menos uns 30% aí abaixo da média histórica. No Paranaíba também, 87% em maio, mas depois em junho 76%, em julho 74%, agosto 75%. Aí em torno dos 25% abaixo da média histórica. E na bacia do Paranapanema é quase que igual, um pouquinho diferente, porque o que tivemos? Tivemos um maio com 77%, ou seja, abaixo da média, um junho um pouquinho melhor, e aí eu estou computando a bacia do Paranapanema como um todo, incluindo a bacia do Rio Tibagi. Então, esse 146% se deveu muito à contribuição da bacia do Rio Tibagi, que pega bastante o regime do Sul, né? Então, e depois em julho voltou a dar 77%, ou seja, mesmo índice de maio, e em agosto agora estamos com 59% da MLT em termos de vazão. Em chuva, o déficit é muito maior, mas em vazão também estamos com um déficit muito grande, quase 40% abaixo da média histórica, né? Então, o que acontece? Ainda nesse mapa, eu queria explicar para vocês o seguinte, quer dizer, quais são as coisas que nós
convivemos. A primeira coisa é a vazão natural afluente baixa. A segunda é que nós precisamos atender a hidrovia Tietê-Paraná, que até, acho que dia 3 de setembro, a gente vai ter uma reunião sobre isso. Então, nós precisamos manter níveis adequados ao funcionamento da hidrovia. E isso significa ter um nível adequado de armazenamento em Ilha Solteira, em Três Irmãos e todas as usinas ali da cascata do Rio Tietê, né? Essa hidrovia serve para o escoamento, né, da safra, né? E aí é uma hidrovia muito importante para o país, economicamente, e a gente tem que tentar atender sempre que possível, né, ao máximo. Então a gente se esforça para isso. Como começa a cair as afluências, as vazões, então a gente tem que se virar para tentar atender a hidrovia. Além disso, a gente tenta preservar os estoques nas cabeceiras das bacias, ou seja, em furnas, em embarcação, etc. Por quê? Porque a gente não sabe o futuro que nos aguarda, né? Então, sempre temos que ter um estoque para atendimento às condições futuras. A gente não sabe, primeiro, como vai se elevar a temperatura, como é que vai se elevar a carga, né, a demanda de energia, e como é que vai se comportar a questão do período hidrológico. Quer dizer, será que nós vamos ter um período úmido antecipado? Será que nós vamos ter um período úmido atrasado? Muitas vezes ele atrasa e só vai lá para o final de outubro. Então, isso é um fator muito complicador para nós. Então, sempre temos que ter uma reserva na cabeceira para que nós possamos atender, fazer esse atendimento eletroenergético. Além disso, aqui para baixo, em Itaipu, nós trabalhamos com a usina de Itaipu numa cota mínima de 219, que é praticamente a cota que está no dia de hoje, 219. Mas ela consegue estar na cota 219 porque a gente, para não desestocar a cabeceira, para não acabar com a nossa reserva de água para o país inteiro, né, para a grande bacia do Paraná, para a gente viabilizar o uso da hidrovia sem problemas e tal, a gente, então, tem que jogar água para Itaipu para manter na cota 219, senão ela cai para baixo da 219. Então, o que nos restou? Nos restou aumentar a geração em Capivara, começar a gerar mais energia em Capivara e, com isso, jogar mais água para Itaipu para poder ficar nessa cota de 219. O INS vai ter uma reunião, eu acho que a semana que vem, se não me engano, com a presidência de Itaipu, mais uma vez, para solicitar que a gente tente trabalhar numa cota inferior a 219, 218, 217, enfim, a cota que for viável, sob o ponto de vista operacional, para que a gente não precise ficar gastando água para manter nível em Itaipu, tá? Então, essa que é a verdadeira motivo aí dessa reunião que vai acontecer entre os dois diretores de Itaipu e do INS na semana que vem. E, por último, a redução das eólicas, que a gente vai ter que fazer todo esse atendimento eletroenergético daqui para frente, e a gente sabe que a partir de setembro, outubro, as eólicas caem muito, ou seja, a eólica no Nordeste hoje chega a patamares de 80% do atendimento à carga do Nordeste inteiro. Então, quer dizer, praticamente o Nordeste é atendido pelas eólicas e um pouquinho de hidrelétrica. Então, com a redução das eólicas, a gente fica com uma lacuna, ou seja, vai ter que transmitir mais energia para o Nordeste, porque agora não tem eólica, aí você tem que mandar de outras regiões, tem que mandar do Norte, tem que mandar do Sudeste, e aí acaba tendo que gerar mais nas usinas do Sudeste para mandar essa energia para lá, para não comprometer esse atendimento eletroenergético. Então, nossa situação é bem complicada. Antes, nós estávamos com uma geração menor em Capivara, por isso, porque não havia necessidade de... Itaipu ainda estava com um nível bastante elevado. Agora, Itaipu está com um nível de 219 e só está com esse nível porque a gente realmente começou a aumentar a geração em Capivara. Mas essa geração, do jeito que está, acaba comprometendo o armazenamento de Capivara, como a gente vai ver mais adiante. Próximo slide. Esse aqui é um slide mais de reflexão, né? Para a gente entender quais são os fatores que nos levam à preocupação com o futuro, né? Então, a gente se preocupa com o futuro, primeiro, com o aumento da carga ou da demanda de energia devido ao aumento das temperaturas, que às vezes já a partir de setembro começa a ter elevação nas temperaturas e você começa a ter que gerar mais energia para poder atender a carga que aumentou
devido ao ar-condicionado, uma série de coisas que começam a demandar mais uso de energia em diversos setores. O segundo item que nos leva à preocupação também é que tem um atraso no período úmido, que muitas vezes essas primeiras chuvas que começam a acontecer e tal, elas só vêm ao final de outubro, às vezes, né? Segunda quinzena de outubro, então você fica setembro inteiro, às vezes, sem chover, e ainda início de outubro sem chover, e isso nos preocupa bastante, porque sem água, como é que a gente vai fazer, né? Um país que tem uma participação muito forte das hidrelétricas, fica muito complicado. Depois, o terceiro fator que assim, demanda uma certa atenção do ANS e de todo mundo é o aumento de carga, o aumento de demanda de energia, devido à retomada do crescimento econômico do país, que a gente é um outro fator de incerteza. A gente não sabe se vai ter uma retomada de crescimento e como é que o país vai crescer. Então, se o país começar a crescer numa taxa determinada, a gente vai ter que atender esse crescimento com mais geração de energia. E aí, como a gente não tem aumento de ofertas de energia, a gente vai ter que se virar, né? Então, é uma coisa que a gente tem que... é preocupante, né, também para a gente. E o último fator aí para a gente também ter um pouco de atenção é a diminuição natural, que a gente já falou ali, da disponibilidade de geração eólica, né, da energia eólica, que ela é sempre complementar à geração hidrelétrica, ou seja, geralmente no período seco, que não tem menos geração hidrelétrica, tem menos água chegando afluente aos reservatórios, aí você tem mais vento. Então, a sua geração eólica aumenta e isso é feito, então, de forma complementar. Então, quando começa a chegar setembro, às vezes outubro, já não tem mais muita geração eólica, já cai muito a geração eólica, aí você tem que substituí-la por uma geração, muitas vezes, hidrelétrica. Próxima. Aí são os slides já padrão, que a gente costuma apresentar. Então, vamos apresentar o próximo slide, que é o slide número 9, a operação nas usinas hidrelétricas. A operação na UHS Jurumirim, a gente começou o ano lá com 17%, chegamos até 12,42%, ali por volta do meados de fevereiro, e depois começamos a implementar as políticas, a fazer, no âmbito desta sala de crise, né, implementar determinadas políticas que conseguiram reduzir as efluências prejuizantes e conseguiram, assim, promover uma recuperação do armazenamento dos reservatórios. E Jurumirim chega hoje, fechou o dia de ontem, com 43,75%. Observem aí que a afluência, que já foi bem maior que a defluência, hoje a afluência está mais ou menos do porte da defluência, está muito próximo, está quase que com uma operação a fio d'água praticamente. Mas pode ser que se a afluência cair mais ainda, a gente comece a desestocar Jurumirim. Próximo. O HS Chavantes, também um raciocínio parecido. Nós começamos ali o ano com 17,62%, chegou a cair para 14,79%, e aí a partir da entrada da sala de crise, de determinação aí das mudanças de defluência, né, passou para 100, observem aí, a partir de finalzinho de fevereiro, passou para 100 metros cúbicos por segundo de defluência. Aí com essa redução da defluência, aproveitamos toda essa afluência vermelha que está maior que a defluência para guardar essa água no reservatório, e hoje Chavantes encontra-se, fechou o dia de ontem com 47,29% de armazenamento, que é um valor bastante interessante, né? Pelo menos no momento que a gente vê que, tanto pela apresentação do CEMADEM, como pela nossa apresentação inicial aqui, que as chuvas não estão contribuindo, não estão colaborando, mesmo assim, com essa política, a gente conseguiu economizar alguma coisa no reservatório. Próximo slide, é o slide número 11. Aí seria o HE Mauá. Aí a gente não teve determinação de política de defluência, até porque ela está no rio Tibagi, que pega muito o regime do sul, e com isso ela chegou, inclusive, em junho, ali por volta de junho, quando deu aquela chuva mais intensa, que eu falei, de 145%, 146%, sei lá, da MLT, deu uma chuva mais intensa,
no Rio Tibagi, aí a gente conseguiu passar Mauá de um valor de 30%, que ele estava, 30 e poucos, para 100%. A gente conseguiu armazenar totalmente na UHE Mauá e agora já começou a desestocar, porque também as chuvas cessaram lá, diminuíram bastante, e hoje, apesar de a gente ter começado lá com 19,64 no início do ano, ter caído para 8,11 em meados de fevereiro, estamos hoje com um armazenamento de 45,11% no início do dia de hoje. Então, é um armazenamento médio aí em Mauá. Próximo slide. Capivara começou o ano com 44,61%, caiu para 18,20%, e depois conseguimos, com essa política, recuperar bastante o reservatório. Você vê que chegou ali até 74,57%, por volta do dia 20 e poucos de julho, né? Só que de lá para cá, as vazões na incremental ali, a Itaipu, começaram a cair muito, e o nível de Itaipu começou a cair e encostou no 219, e se a gente não aumentasse a geração em Capivara, esse nível cairia para baixo do nível 219 metros. Então, teve que se aumentar a geração em Capivara para poder manter esse nível mínimo na cota 219 metros em Itaipu. Com isso, começou a ser desestocado o armazenamento em Capivara. E hoje nós estamos aí com 51,91% de armazenamento. Próximo slide. Esse slide é um slide mais histórico. Vocês já viram várias vezes, eu só vou relembrar aqui. São os slides que falam das restrições hidráulicas de vazão mínima. Então tem uma vazão mínima de efluência de 55 metros por segundo, depois o contrato de concessão. Alguém está com o microfone aberto aí? No contrato de concessão, temos está determinado que a defluência seja 147 metros por segundo. E aí a gente lembra que na estiagem do ano 2000, a vazão média diária defluente foi 90 metros por segundo. Aí, com isso, e a situação atual de armazenamento muito baixo nos reservatórios, a CTG Rio Paranapanema obteve, em 13 de março, uma autorização da ANEEL para modificar essa defluência mínima de Jurumirim para 60 até o final de outubro, ou seja, até o início do período úmido. Está errado aqui, não é período seco, não. Até o início do período úmido, que seria 31 de outubro. Então, aí são os passos, né? Na segunda reunião de sala de crise, passou dos 147 que estava para 100, e depois, na terceira reunião, a partir de 1º de junho, passou-se para 60 metros cúbicos por segundo, e está em 60 metros cúbicos por segundo até hoje, Jurumirim, tá? Em Chavante, próximo slide. Slide 14. Em Chavante, a vazão mínima defluente é 73 metros cúbicos por segundo. No início de 2019, com aquela defluência de 147 em Jurumirim, a defluência vinha sendo, em fevereiro, em torno de 177 metros cúbicos por segundo. Na medida em que se reduziu Jurumirim, se reduziu Chavante também para 100 a partir de 1º de março. E aí não houve modificação na política até então. Então a gente continua com esse valor de 100, só que aqueles 73 que eram lá no iniciozinho do ano não são mais, porque a CTG Paranapanema fez os estudos lá de vazão mínima e determinou, a partir da Q710, que a vazão mínima agora seja 85 metros por segundo na UHE Chavante. Próximo slide. Capivara. Como é que vinha operando, quais são as restrições. Então, slide número 15, a vazão defluente é de 192 metros por segundo, e só que o que acontece? Vinha, no início do ano, praticando 900 metros por segundo, médios em fevereiro. Aí, com o início da sala de crise e a redução das duas cabeceiras, tanto Chavante quanto Jurumirim, passou-se a praticar uma defluência média de 570. E a gente acha que até o final de novembro pode ainda ser reduzido. Esse valor
dependendo dos valores da simulação e dos cenários de afluência que vão ser considerados nas simulações. Então, agora o próximo slide seria a simulação por cenários para o ano 2019. Aqui tem um errinho. O pior ano é o 2007. Na última reunião era o 2012. O 2012 e o 2007 são anos muito próximos. Então, na reunião passada, 2012 era o pior cenário de afluência dos 13 últimos anos. O pior cenário de precipitação, perdão, dos 13 últimos anos. Então, o pior cenário hoje de precipitação que nos deu com a simulação do modelo SMAP foi o ano 2007. Deu uma média lá, se não me engano, em Jurumim, de 63 metros por segundo. É uma vazão bem baixa. E no cenário médio, que é o segundo cenário que a gente pegou, que seria um cenário um pouco mais favorável de água, né? Então temos o cenário pior total, que é o 2007. E o cenário médio, a gente pegou, em vez de pegar os 5 piores, a gente pegou a média dos 13 anos, tá? Para ter um cenário um pouco mais aderente ao que está acontecendo agora, tá? As defluências praticadas, o que a gente resolveu? Como a gente sabe que a primeira simulação que a gente fez usando aquelas premissas antigas, que é Jurumirim com 60, Chavantes com 100, etc., até chegar naqueles níveis que tinham sido determinados. Mas agora, o que acontece? Com essa simulação, se a gente fosse fazer desse jeito, a água de Capivara acabaria agora em setembro. Tá? Em setembro chegaria a 20% e no início de outubro já viraria zero o armazenamento em Capivara. E a gente teria armazenamento com mais de quase 50% nos reservatórios de cabeceira. Então não tem sentido a cabeceira ficar com 50% e Capivara ficar com zero, porque eu precisei jogar água para Itaipu, porque eu precisei não usar água de Ilha Solteira e da hidrovia Tietê-Paraná. Então não tinha muito sentido, a gente tinha que tentar um reequilíbrio da bacia. E assim sendo, o que a gente está propondo? Está propondo um uso um pouco das cabeceiras, né? Não deixando ultrapassar os 40% para baixo de armazenamento. Então, ficaria sempre com um armazenamento garantido de 40% ao longo, no mínimo 40% ao longo das simulações. Então, o Jurumirim, a gente começa com 80 metros por segundo até alcançar 40% de armazenamento e depois alcançou 40%, reduz de novo para 60 metros por segundo para manter pelo menos acima desses 40%. E é isso que a gente conseguiu. Em Chavante, nós temos, conforme o cenário hidrológico, né, no cenário hidrológico mais crítico, a gente propôs essa defluência de 140 metros por segundo, e no cenário um pouco mais de água, que é o cenário mais próximo do que está acontecendo, a gente propôs o uso de 240 metros por segundo, até que alcance 40%. Só que ele só vai alcançar 40% no final de outubro mesmo. Então não precisou mudar a política em nenhuma das duas simulações, nem no cenário do pior ano, que é o 2007, nem no cenário médio, com a média dos 13 anos. E Capivara, a gente está propondo aí uma estabilização, isso é um consenso mais ou menos, de não se deixar passar de 20% em Capivara. Ou seja, assim que Capivara chegar a 20%, a gente tenta estabilizar e operar a fio d'água, tá? Então essa que é a proposta que a gente está fazendo, são as premissas que a gente usou nas simulações. Próximo slide, que é o slide 18. Aí tem os resultados das simulações para o ano 2007, que é o pior ano de precipitação desses últimos 13. Então observem aí os pontos de partida, né? Jurumirim começa a simulação com 43,75% de armazenamento e com o uso, né, dessa água de Jurumirim para jogar um pouco para baixo, quer dizer, aumentou de 60 para 80, e aí a gente vai chegar lá, chegaria ao final do período seco, né, em 31 de outubro, a 40,62. Chavante, que está um pouco mais alto, está em 47,30, chegaria a 41,09, né, ao final de outubro. Mauá praticamente está se mantendo. A gente usou aquela retirada d'água até 28 de agosto, devido ao enchimento de Tibagi montante, e depois fez uma política de manutenção de nível em torno, sempre acima dos 40% aí. Então fica no final com 42,54.
de armazenamento. E observe, em Capivara, que hoje está com 51,89, a gente está propondo uma política que é mais ou menos nesse sentido. A gente seria uma geração de 500 megawatts durante a semana, 260 aos sábados, 260 aos domingos e 300 aos sábados. Tá? Essa seria a política para Capivara. Se a gente mantiver essa política no sentido de jogar água para Itaipu, né, para manter os 219 de nível mínimo, aí o que acontece? No dia 21 de setembro, praticamente, foi no 21 mesmo, a gente passa a ter que operar a fio d'água, porque chega em aproximadamente 20% de armazenamento a usina de Capivara. E aí não se opera mais com essa política de 500 megawatts durante a semana, vai ter que reduzir a geração durante a semana. Mas aí, no dia 21 de setembro, a nossa perspectiva pode ser outra, né? Porque se tiver uma antecipação de período úmido, certamente vão ter mais água, né? Se tiver uma flexibilização, que a gente vai tentar junto a Itaipu, de operar num nível mínimo inferior a 219, também é outro fator que pode levar a gente a reduzir um pouco a geração de Capivara e não precisar gastar tanto a água do Paranapanema, tá? Então, em princípio, é isso. No dia 21 de setembro, a gente para com essa política e pratica uma operação a fio d'água. Próximo slide. Slide número 19. Aí seria com o cenário médio, né, de afluência entre 2006 a 2018. Com esse cenário médio, o que acontece? As usinas de Jurumirim, de 43,75, elas chegam a encostar ali no meio do período, ali nos 40% de armazenamento, e depois sobe e fica com 49,96, quase 50% de Jurumirim. Em Chavante, passa de 47,30 para 41,96 e Mauá praticamente a mesma coisa, 45,09 para 42,54. O que mudou aqui? Como eu tenho mais água, eu posso soltar um pouco mais das cabeceiras para chegar quase praticamente nos mesmos níveis, né? Acima de 40%. Então eu soltei mais água. A gente vai ver no último slide que eu dou conta disso. E aí, ao soltar mais água para Capivara, eu mantenho Capivara podendo praticar essa política de 500 megawatts durante a semana e um pouco mais baixo no final de semana, dos 260 e 300, né? E aí, o que acontece? Eu só preciso sair dessa política praticamente na segunda quinzena de outubro, porque até lá o reservatório de Capivara ficará com um armazenamento superior a 20%. Então, segunda quinzena de outubro, certamente já tem alguma coisa de água chegando, já vai ter. Porque, na pior das hipóteses, segunda quinzena de outubro tem que chover. Mesmo que atrase muito o período úmido, tá? Então, essa seria a perspectiva. Próximo slide. Slide número 20, só para lembrar o que a gente sempre fala aqui, que a gestão de recursos hídricos na bacia do Paranapanema deve considerar a interdependência dos seus reservatórios. Por isso que a gente agora está tirando um pouco de água da cabeceira, jogando para Jusante, para Capivara e para Itaipu, enfim. As simulações seguiram as regras definidas na sala de crise do Paranapanema. A minha primeira simulação foi com as regras que estavam definidas no âmbito desta sala, mas como eu vi que os recursos em Capivara se esgotaram, a gente precisou fazer uma flexibilização. Então, essa flexibilização, uma proposta que a gente está fazendo aqui para o grupo, de fazer essa flexibilização no sentido de trazer um pouco mais de água de montante para Jusante. Então, as duas últimas considerações ou conclusões são que o cenário baseado no processamento de SMAP com a precipitação histórica de 2007, que é o pior ano dos últimos 13, para Jurumirim a defluência ficou em 80 até o dia 18 de outubro. Aí no dia 18 de outubro o armazenamento chega a 40%. Aí eu reduzo novamente a defluência, que estaria 80, né, até então, eu reduzo novamente para 60, caso chegue esse cenário do ano 2007, e aí com isso o armazenamento não cai para baixo de 40, como vocês viram no gráfico. Chavantes ficou, desde o início, com uma defluência de 140, quer dizer, esse aumentozinho de 20 em Jurumirim permitiu até um aumento um pouco maior, 40 em
em Chavante. Então ficou com 140 o tempo todo e ele não cai. Por quê? Porque Chavante está no nível de armazenamento mais alto. Então ele não vai cair para baixo dos 40%, mesmo eu mantendo as 140 até o final. E para Capivara, a partir de 21 de setembro, chega até 20% e opera-se a fio d'água. E antes disso, opera-se com aqueles 500 megawatts durante a semana e as políticas com menos geração nos finais de semana. Os armazenamentos ao final de outubro ficarão em 41% para Jurumirim e Chavante, 43% para Mauá e 20% para Capivara. Aí no cenário baseado na média dos 13 anos, que é uma coisa um pouco mais de água, nós começamos Chavante já com 140 metros cúbicos segundo de defluência e a defluência fica em 240 depois. Em Capivara, a partir de... Perdão, desculpa. Não. É só 140 em Chavante. A defluência fica em 240 em Capivara e a partir de 20 do 10, Chavante fica 240. E Capivara, com essa política que estava de 500 nos dias de semana e uma geração menor no final de semana, chega a 20% em 20 do 10, ou seja, só em final de outubro que eu chego a 20% e aí passa a operar fio d'água a partir do dia 20 de outubro. Tá? Então ficou claro? Ficou nesse cenário com mais água, Jurumirim pode soltar 140, Chavante pode soltar 240 e com essas duas defluências nas duas cabeceiras, eu não caio para baixo de 40% nesses dois reservatórios e em Capivara eu fico com mais água e posso praticar essa política com mais geração e jogar mais água lá para Itaipu até dia 20 de outubro, quando eu chego a 20%, e aí eu tenho que passar a operar fio d'água, afluência igual a defluência. Então, os armazenamentos ao final de outubro ficam, nesse caso, em quase 50% para Jurumirim, 42% para Chavante, 43% para Mauá, não tem muita diferença na política para Mauá, e 20% para Capivara. Esses são os resultados finais e eu me coloco aqui à disposição de vocês para dúvidas ou comentários. Obrigado. A gente não está conseguindo ouvir. Alô, Guilhão? É Maurício aqui da CTG. Está ouvindo? Estou ouvindo. Ô Guilhão, deixa eu pegar. Vai falando. A gente está de acordo aí com o que você apresentou, com a proposta aí do ONS. Tá ok. A gente ontem deu uns problemas aqui, o modelo de longo prazo geralmente roda às quintas-feiras, mas ontem teve um atraso na rodada e tal, isso só ficou pronto hoje de manhã. Aí hoje de manhã que eu fui fazer as rodadas, aí fiquei meio assim, atrapalhado, por isso que a apresentação tem alguns errinhos aí, tá? Tá ok, obrigado. Joaquim, não estou ouvindo vocês. A fazer. Eu estava perguntando se alguém tinha alguma consideração a fazer nesse momento sobre a apresentação. Já voltei. Bom, vamos tentar ver aí como resumir uma apresentação que foi, vamos dizer assim, com muitos números e tal. As premissas principais, pelo que está escrito aqui, e depois você confirma, Guilherme, do ONS, é que seriam mantidos patamares
até 31 de outubro, que seriam 40% em Jurumirim, 40% em Chavantes e 40% em Mauá. E Capivara, a partir do momento que atingisse 20%, passava a ser fio d'água, ou seja, a água que entrava é igual à água que saía e não mais depressionaria Capivara nessa quadra seca até 31 de outubro. Isso. Aí você faz as simulações, se tiver chuva, se não tiver chuva, mas o que é importante para todos aqui é exatamente os patamares mínimos que você está programando e vai perseguir, é claro, que são Mauá 40%, Jurumirim 40%, Chavantes 40% e Capivara 20%. Você botou uma incerteza que não está na mesa porque não depende de nós, que é a questão de Itaipu. Aí eu pergunto a você, com alguma perspectiva de alteração de Itaipu, nós podemos aumentar o percentual de Capivara de 20 para um outro patamar? Numa discussão que vocês mesmos pudessem fazer? Sim, a gente pode rever isso. Se a gente não tiver que ficar atendendo lá o nível mínimo de Itaipu, não terá problema em rever esse valor. Em vez de 20, pode ser um pouco mais, pode ser 25, 30, não sei, tem que estudar, né? A gente estudaria qual seria esse nível e vamos rever, vamos fazer uma outra proposta, tá bom? Tá, para a gente não ficar engessado, já que fez a proposta, mas tem essa condicional aí que pode melhorar a perspectiva, né? Isso que eu estou entendendo, que vocês alterariam essa perspectiva sem precisar fazer reunião sobre isso, porque era para ganhar, né? Você ganhar. Já teve uma tentativa no começo do ano de conversar com o Itaipu e para tratar desse assunto da cota de 219. E a área técnica de Itaipu não concordou e estava naquele tumulto daquela questão que aconteceu ali com o Paraguai, não sei o que e tal. Então ficou meio complicado. Só que agora vai vir o diretor lá de Itaipu, vai vir aqui o ONS agora, semana que vem, acho que dia 27 ele deve estar aqui. Então, tem uma reunião com o diretor daqui e vai ser colocado claramente para ele isso. Olha, não podemos usar a água que a gente estaria usando para atendimento à hidrovia. Não podemos gastar água de Capivara, não podemos gastar também o Paranapanema e levar o Paranapanema de novo a uma situação ruim. Então, como a gente não pode fazer isso, o ideal seria a gente ter essa flexibilização que já foi feita no passado. Já existiu esse tipo de operação, entendeu? Então a gente já operou ali com cotas mais baixas, 218, ou sei lá o quê, e aí a gente, com isso, ganha um fôlegozinho e também espera uma melhoria das condições hidrológicas. E aí a gente faz uma revisão, sim, de Capivara. Mas tudo que você falou está certinho, Joaquim. Ok. Bom, o CBH Paranapanema, vocês ouviram, acendeu aí vários sinais amarelos, então vamos conversar sobre isso. Então, o que é que vocês estão entendendo dessa situação? Uhum. Bom, nós percebemos que, de fato, mais do que amarelos, né, se a gente considerar que os grandes problemas surgiram por demanda do pessoal de Capivara e Jurumirim, chegar a 20% no Capivara, né, a gente gostaria de adiar isso o máximo possível. A gente precisa ter um entendimento melhor do que está acontecendo, a gente até gostaria de conversar melhor, mas assim, adotar as condições que levem ao rebaixamento mais lento possível, né, do reservatório e no aguardo das próximas chuvas. Agora, o que o senhor colocou, doutor Joaquim, com relação a Itaipu, eu acho que é fundamental agora, né? Se conseguíssemos rebaixar a cota de 219, preservaríamos o Paranapanema, que é o nosso foco aqui, claro, a hidrovia do Tietê. E por conta disso, a gente gostaria que, não sei exatamente qual a decisão que nós vamos tomar hoje, mas como essas variáveis elas estão mudando muito rapidamente, a gente gostaria de que a próxima reunião fosse mais próxima, para a gente entender melhor o que está acontecendo, conversar com os especialistas, né, e para uma próxima reunião mais próxima a gente poder avaliar melhor o que está havendo, né? Essa é a nossa opinião, que nós conversamos aqui,
o representante da indústria, a secretaria executiva e eu que estou no comitê atuante. Ok. Em princípio, claro que, como eu estou te falando, essa situação, para vocês principalmente que estão chegando agora no processo, ela precisa de reflexões e aconselhamento de especialistas também para terem posição. Mas o que está na mesa agora é uma posição em função de uma criticidade, considerando 2 cenários. Um cenário que é o pior do histórico e a média dos últimos anos, quer dizer, que também não foram boas. Então, esses são os 2 cenários, que claro, num período desse, que ainda não estamos no período real de transição, das chuvas, esse tipo de coisa, ele vai variar muito e vai depender. Tem um agravante, essa posição que o CEMADEM colocou, de pouca chuva nos próximos, pelo menos 2 semanas para frente, né? Então, isso aí já vai também ter algum reflexo em termos de perspectiva futura. Então, atendendo o que você coloca aí de maneira apropriada, a gente podia marcar a reunião para 13 de setembro, antecipando aqui a 2 semanas. Então, faríamos no dia 13 de setembro, com isso daria condição para todos refletirem e sobre esse assunto que tem seus impactos na vida de cada um, né? Então, isso é o que eu acho que a gente pode já ficar acertado, a antecipação da reunião para 13 de setembro, tá? Aí continuaria sendo pela manhã, às 10 horas, tá? Então, eu acho que com isso a gente tenta trazer o problema para uma aproximação maior de vocês com a realidade, tá? A segunda coisa importante é essa discussão de patamares, né? Patamares que, vamos dizer assim, em termos de reservatórios, o que está se colocando é preservando sempre as cabeceiras, né? Que no caso aí, principalmente Jurumirim e Chavantes, porque a qualquer momento esses reservatórios, e Mauá, esses reservatórios de alguma maneira podem vir a apoiar Capivara, né? Então, redistribuir esses 40, 40, 40, 20, pode ter feito um outro arranjo, mas entendendo que sempre que esse arranjo tem uma capacidade limitada, porque Capivara é o maior deles, né? Então, quem mais gostaria de comentar? Vocês têm mais alguma consideração, comitê? Ok. Então, água do Paraná. Água do Paraná. Se vocês pudessem agora comentar, Água do Paraná. Vocês conseguem Água do Paraná? É porque a gente não está ouvindo. Se vocês... O microfone de vocês está desativado. Se vocês conseguissem ativar o microfone. Bom, deixa eu passar para São Paulo e vocês ficam tentando. Hiroaki, você ouviu as considerações que foram feitas. Eu sei que também para vocês é uma situação de reflexão, mas se você tivesse alguma coisa agora nesse momento, era importante. Não, Joaquim, não tenho nada a comentar. Eu acho que a gente está numa fase de transição, é meio difícil fazer a previsão aí para os próximos meses, né? Existe uma chuva, uma pequena chuva aí prevista pelo CEMADEM em setembro, mas acho que não vai dar para contar muito com isso, né? Os gráficos que foram mostrados aí mostram uma tendência bem abaixo da média nos últimos meses. Aquele cenário de afluências médicas que o ONS mostrou, acho que é até um cenário otimista demais, mas sempre é um balizador superior. É interessante mostrar aquilo lá. Acho que agora não tem muito o que fazer, tem que ficar acompanhando o que é que vai acontecer nas próximas semanas, né? Eu também estou de acordo aí com os comentários efetuados e eu acho que não temos muito o que fazer daqui para frente, a não ser ficar acompanhando a situação
e verificar qual é a posição que vai ser adotada com relação ao Itaipu, né? Se tiver mais demandas para o Itaipu, aí começa a complicar aí a situação aí do Capivara e dos demais reservatórios montantes, né? Então tem que ficar de olho aí no que é que vai acontecer na reunião aí sobre o Itaipu. É isso, Joaquim. Obrigado. Águas do Paraná, agora vocês conseguem? Água do Paraná, tente falar alguma coisa para ver se a gente consegue ouvir. Vocês estão me ouvindo? Dê um sinal, pelo menos de mão, se você está me ouvindo. É que eles estão congelados. Bom, é o problema de conexão com eles lá. Alguém mais gostaria de comentar até eles tentarem resolver o problema aí? Joaquim. Sim. É rápido. Pelo que eu entendi, né, e aí com algumas limitações para entender todas essas explicações e dados, né, é que a bacia do Paranapanema ela vai ter que fazer um sacrifício bastante grande, né, em benefício de outros usuários, né, no caso da hidrovia e também para manter Itaipu. E tem chegado cobranças ao comitê, aí a Soraya, a Vandir, principalmente classe política, né, tem cobrado alguns posicionamentos. Esse rebaixamento de Capivara será de 51% para 20% aí nos próximos dias, né, um mês, um pouco mais. Né. Não seria importante essa decisão que vai ser tomada hoje, ou dia 13, de alguma forma ter algum esclarecimento também para esses outros usuários da bacia, ou mesmo a classe política que tem pressionado um pouco o comitê? Eu digo os prefeitos, né? Veja, vamos entender um pouco. A gente tem limitações em termos de decisão. A gente não pode chegar aqui e dizer para vocês, ó, vamos não liberar água, que num dado momento foi feito o contrário, quer dizer, os outros reservatórios contribuíram para o sistema, preservando o Paranapanema para reencher o Paranapanema no período seco, tá certo? Essa discussão também nós estamos tendo com outras bacias, por exemplo, a do Grande, Furnas. Se você entrar na internet, você vai ver que também Furnas está sendo depressionado como outros reservatórios. Então, o sistema todo que está sendo depressionado, né? Nós estamos hoje entendendo que Serra da Mesa. Então, a gente tem que olhar o conjunto todo. Não passa por essas... Aí seria uma ousadia muito grande achar que a gente aqui conseguiria segurar sozinho o Paranapanema e depressionar os outros reservatórios. Porque o que está se dizendo aqui é que todos os outros reservatórios do Sudeste, foi a apresentação que o ONS fez, vão contribuir para a manutenção dos níveis, tá certo, de jusante, né? Não é só o Paranapanema, porque a vazão de Itaipu é na ordem de 7.000 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, então não vai ser só o Paranapanema que contribui. Então, essa é a posição, certo? Então, não está aqui um pouco... Agora, cabe a nós aqui lutarmos fortemente para a manutenção de níveis mínimos, que essa é a nossa discussão que nós estamos fazendo aqui. Tentar segurar o máximo possível níveis mínimos. E os níveis mínimos que nós estamos, vamos dizer assim, já conseguidos, são Mauá 40%, Jurumirim 40%, Chavantes 40%. Capivara tem um pouco de discussão ainda por conta do que pode vir no futuro, mas já está garantido, vamos dizer, essa perspectiva futura de no mínimo 20%. Tá? Então essa é a consideração que eu tinha para fazer. Águas do Paraná. Estou insistindo com a Água do Paraná porque eu acho que é importante eles entrarem mas eu não estou conseguindo que eles falem, né? Então, que essa é a dificuldade que nós estamos nesse momento. Bom, alguém mais gostaria de comentar? É o seguinte,
uma apresentação do comitê, que o comitê faria a apresentação e daria tempo, inclusive, para posicionamentos depois. Então, vamos fazer a apresentação do comitê. Tá? Vou colocar em tela, então, a apresentação do comitê. Eu pergunto se a Soraya quer fazer algum comentário inicial. Ô César, por conta de todo esse contexto que a gente está vivendo agora, que é uma coisa nova para o comitê, e a preocupação, como o Joaquim falou, a gente também entende que é todo um sistema interligado, mas a gente não pode ficar só sentado esperando para ver o que vai acontecer, né? Nós estamos aí com algumas reuniões agendadas até para nos preparar para as próximas discussões e também por conta da legitimidade do posicionamento do comitê dos órgãos gestores. Então, eu só queria dizer que essa apresentação é uma pauta do Paranapanema, que vai a plenário. Nós teremos agora, na semana que vem, um encontro com 7 comitês de bacias e já temos uma demanda do Ministério Público Federal. Vamos fazer uma reunião com o Ministério Público Federal por conta de um questionamento que ele está fazendo quanto à erosão, às barrancas das represas hidrelétricas e por conta dessa crise. Então, só dizer que o contexto que a gente está apresentando vai também na linha agora do Ministério Público, que entra no acompanhamento aí dessas discussões. Obrigada, César. Eu vou apresentar uma proposta feita ainda, um grupo ainda menor dentro do comitê. Ela já foi comentada na Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e vai ainda tramitar com os ajustes necessários, inclusive para sair dessa sala, para que a gente possa avançar. E retoma, basicamente, a ideia apresentada em 12 de julho, que é um trabalho progressivo para a segurança hídrica, segurança energética na bacia do Paranapanema, tendo como grande base a execução do Plano Integrado de Recursos Hídricos Paranapanema, que foi deliberado e aprovado em 2016. Portanto, já há um consenso, um conjunto grande, um plano de ação, e a ideia é somarmos esforços para isso. O próximo slide, por favor. Então, um dos pressupostos é que as crises hídricas têm múltiplas causas, naturais, sociais, econômicas, culturais, etc. E a sua solução e prevenção também tem que definir a partir de múltiplas ações, em várias escalas, e com vários atores. Elas devem ser pactuadas e implantadas com participação e integração social, especialmente no âmbito dos comitês de bacias. Portanto, é uma defesa, além da valorização que já está tendo o comitê de bacias nessa sala, a gente possa ter uma ampliação grande dos debates e da busca de soluções da crise hídrica com vários outros atores. E o que fazer, então? Compreender essa crise como um grande desafio para a gestão das águas, e também uma oportunidade para desenvolvimento de ações do que está planejado no PIR Paranapanema, visando segurança hídrica e segurança energética, com benefício para a geração de energia e os demais usuários, que estão aí também se manifestando em relação aos recursos hídricos, visando a sustentabilidade. Nós temos um desafio também, um desafio nacional, que está sendo incorporado também no Paranapanema, que é olhar os objetivos do desenvolvimento sustentável, um compromisso mundial, e trabalharmos para integrar o nosso plano de recursos hídricos com o cumprimento dessas metas, objetivos e metas naquilo que for, obviamente, compatível. O próximo, por favor. Então, o pressuposto é que o plano de recursos hídricos do Paranapanema é o grande articulador, não só o nosso, mas do país, para a articulação dos outros instrumentos de gestão, como, por exemplo, a outorga, a cobrança e o enquadramento, que no nosso plano tem diretrizes para isso, e também tem bases, dados, informações para o sistema de informações. Isso está progressivamente sendo implantado, mas nós queremos destacar esse aspecto central do plano. Ele tem dois componentes: gerenciamento de recursos hídricos, GRH, intervenções de articulação com planejamento setorial, STR.
Então, são 12 programas, 37 subprogramas e 123 ações já aprovadas. O próximo. Aí uma síntese, né, não vamos detalhar, só o componente 1, né, tem os seus 6 programas, instrumentos de gestão, fortalecimento institucional, monitoramento, planejamento, gestão de oferta e unidades especiais de gestão. Cada um deles com seus subprogramas. O próximo. O outro componente, então, as intervenções e articulações com planejamento de vários setores, né, tem os programas de conservação ambiental, agropecuária, indústria, saneamento, educomunicação e produção de conhecimento. Desses, então, 12 programas, nós vamos destacar aqui como proposta justamente esse de conservação ambiental. Próximo, por favor. Então, o plano foi feito e dentro dele tem uma argumentação muito forte, que é uma estratégia robusta para preparar a bacia, né, e as pessoas, os usuários, para ser sustentabilidade hídrica e aí a energética acrescentando agora, no presente e no futuro. Quais seriam, então, essas grandes estratégias? Aumentar a disponibilidade hídrica, entre elas, então, com a conservação de solo e água, regulação sobre as demandas hídricas, né, então, uma atuação sobre os vários usuários, e a regulação das cargas poluidoras, né, seja nas áreas rurais e áreas urbanas. Então, com esses 3 grandes ações que embasam o conjunto, né, daqueles programas e subprogramas mencionados. Próximo. Então, quais são os objetivos dessa proposta? Articular a execução do Plano do Paranapanema com segurança hídrica e segurança energética em toda a bacia do Paranapanema. Isso precisa, então, uma articulação, muitos debates, né, convencimentos e os participantes assumirem compromissos. Né? Iniciar essa articulação, nesse contexto, com o programa de conservação ambiental. Já há várias ações em andamento, já o plano está em execução, mas particularmente haveria um esforço de focar a discussão sobre a conservação ambiental e articular aí, progressivamente, né, com os demais programas. E uma das intenções é articular isso com os processos de licenciamento e outorgas na bacia hidrográfica, se possível com condicionantes, né, para os usuários trabalharem mais efetivamente na execução desse programa e do Rio Paranapanema. Próximo. Então, o que é o programa? Aí eu vou muito sintético, né? Eu vou ler bem rapidamente. Conservação ambiental é promover ações voltadas para a recuperação e proteção das condições ambientais que promovam o aumento da disponibilidade hídrica e a melhoria da qualidade das águas na UBRE Paranapanema. Tem 2 programas, subprogramas: recuperação e proteção de APPs, reservas legais de unidades de conservação, e pagamento por serviços ambientais. Próximo. O subprograma 1 das APPs, reservas legais de unidades, tem ações, né, que se desdobram depois de inúmeras outras atividades. Entre elas, então, as ações. Realização de inventário para identificar espacialmente as APPs, reservas legais, unidades de conservação e áreas de recarga de aquífero. Isso já está em andamento, né, com informações indiretas, mas poderia ser um esforço grande aportar aí recursos para uma equipe e fazer isso no nível de detalhamento mais para embasar os projetos. Isso seria a ação 2, né? Fomenta projetos de proteção e recuperação das áreas identificadas. E também das áreas críticas também já identificadas através do balanço hídrico. E apoiar a divulgação de práticas e projetos que já existem na bacia, identificá-los e reconhecê-los, e recuperação de APP, reserva legais, unidades de conservação e essas áreas de aquíferos. Próximo. O outro subprograma, né, é o pagamento por serviços ambientais. Então, estabelecer apoio técnico financeiro para estabelecimento de vários arranjos institucionais locais. Então, não só a questão financeira, mas muito também apoio técnico para a identificação e elaboração de projetos, captação de recursos e buscar recursos em outras fontes. Inclusive, junto aos ODS, pensar em mecanismos, mas não só usuários, né, na bacia, poder público na bacia, no país, mas também no exterior. Implantar o PSA em toda a UBRE Paranapanema, ele está sendo implantado já agora no caso do Santo Anastácio, e estimular a implantação do PSA através de convênios e parcerias com outros projetos. O próximo. Então, finalizando, né, a proposta, né, para a gente avançar
né, iniciar a execução do Programa de Conservação Ambiental do Paranapanema, pactuado já no plano, mas abrindo um debate, né, fortalecendo no âmbito do Comitê do Paranapanema, os comitês afluentes, os outros 6 comitês, Agência Nacional de Água, os usuários de recursos hídricos, aí todos eles, né, incluindo o sistema elétrico, órgãos gestores, prefeituras, né, que tem um papel tão importante, e outros parceiros. Como uma primeira etapa, né, realização de reuniões estratégicas, a Soraya mencionou, poderia depois reforçar já algumas tratativas, por setor, né, de usuários, com estabelecimento, não só usuários, mas também do setor público, né, com estabelecimento das atribuições e competências, detalhando então aquelas ações, e aí também localizando espacialmente a possibilidade de atuação dos que vão participar. E definir áreas prioritárias, né, além das indicadas no PIB, pode ser, como agora os reservatórios do alto curso, né, também pontos específicos. E fontes de recursos para fazer os estudos, fazer os projetos, buscar recursos em várias fontes e mesmo executar parte desses projetos que forem acordados. E finalizando, desenvolver estratégia de comunicação e mobilização social sobre a crise hídrica, né, e a execução do PIB Paranapanema, ressaltando os benefícios para a sustentabilidade hídrica e segurança energética em toda a bacia. Então, é muito importante essa comunicação, mostrando que o Paranapanema também se soma, né, a esse conjunto, como ressaltado pelo Joaquim, de toda a bacia, no esforço, né, para a geração de energia e o bom uso das águas, mas também o Paranapanema buscando, né, um reconhecimento, né, da importância estratégica que tem e da possibilidade, né, de ter mais água e uma gestão melhor das águas, no sentido de termos, quando chegam as chuvas, nós estamos bem preparados para armazenar e cuidar bem dessas águas. O próximo, então, acho que é o último, né? Isso, obrigado. Então, insistindo, é uma apresentação inicial, conversada parcialmente na CETIG e com a diretoria do comitê. Volto a palavra para a Soraya para, eventualmente, mencionar a questão das articulações conversadas. Bom, é só para reforçar essa proposta que o César apresentou, que é a pauta do comitê agora nas próximas reuniões da Câmara, ela vem ao encontro do que o César falou, da necessidade da gente dar uma resposta também aos outros usuários que temos, a questão da piscicultura, a questão do turismo. Então, os municípios que estão sendo impactados, a gente entende a importância da geração de energia, mas a gente também tem que ter esse olhar de dar uma resposta aí para a sociedade. Então, nós entendemos que, até agora, com a entrada do Ministério Público, nós temos que ter alguma ação, além de estar preparado para toda essa discussão que está acontecendo na sala aqui de situação, nós temos também que ter esse lado. Então, eu já fiz uma conversa com os membros do Comitê do Médio, que fazem parte do comitê, com a CTG, mas essa semana eles estavam viajando, a gente vai fazer um novo contato para sentar com a CTG. A semana que vem a gente pretende ir acima para poder conversar com o nosso subsecretário de Infraestrutura, CETESB, DAE, e o mesmo com a Águas Paraná, enfim, fazer aí uma grande mobilização. A Votorantim também, a gente está tentando fazer um contato para que a gente possa começar a ter esse outro olhar também, não só aqui, de acompanhamento do que está acontecendo. Então, é mais para que vocês tomem conhecimento que outras articulações estão sendo feitas em função da realidade aí que a gente está vivendo agora. Obrigada. Nós não estamos ouvindo. Se alguém está falando, a gente não está ouvindo mais nada. Tentando o contato com Águas do Paraná, mas ele congela a imagem. Eu acredito que a qualidade da internet dele não está permitindo. Se ele desligar, se ele estiver me ouvindo, ele desligar o vídeo, ele fica com mais
capacidade então, mas não estamos conseguindo, que era importante ouvi-los, né? Mas nós tentamos ao máximo que eles pudessem participar com fala, né? Bom, alguém tem mais alguma coisa que gostaria de comentar nessa fase da reunião? Sim. A Ana tem uma superintendência, né, que cuida de conservação e implantação dos projetos. Ela vai comentar aqui, a Flávia, que é a superintendente adjunta, gostaria de comentar alguma coisa. Bom dia a todos. Alguns eu já conheço, outros não. Eu sou a Flávia Oliveira, assumi há pouco como superintendente adjunta da superintendente de implementação de planos e projetos. Só sei que já houveram algumas conversas, Soraya, contigo, da equipe do Devanir e de toda a equipe da CIP e com o professor César também. Eu só queria colocar todo mundo à disposição, que a gente tem acompanhado essa questão da implementação dos planos junto com vocês, e dizer que estamos abertos a qualquer reunião que queiram marcar, qualquer conversa que queiram sobre esse assunto, a gente pode contribuir, principalmente por toda a experiência com relação à questão do produtor de água e conservação de água que a gente tem na superintendência, ok? Ok. Infelizmente a gente não está conseguindo contato com Águas do Paraná. Não sei se alguém tinha um telefone de algum deles para tentar, mas tudo bem. Fizemos o que era possível fazer em termos de aguardar, né? Alguém mais gostaria de comentar? Então, nós acertamos que a nossa reunião seria antecipada, seria uma reunião que aconteceria no fim do mês, a gente antecipou para o dia 13, tá certo? Mantendo agora o horário pela manhã às 10 horas, tá certo? E nessa perspectiva, o assunto que vai dominar vai ser a perspectiva futura de armazenamento dos reservatórios, né? Então, esse eu acho que é o assunto que vai ser crucial para a nossa reunião do dia 13, tá certo? Eu não sei se Água do Paraná, vocês conseguem me ouvir? Eu não tenho... Você consegue me ouvir? Faça um sinal se você consegue me ouvir, que eu não sei... Que eles aparecem, mas não... Porque está conseguindo ouvir... Vocês podem tirar o vídeo. Se você tira o vídeo, você fica com melhor capacidade de internet. Então, desabilita o vídeo e tenta falar. Ele está com o som habilitado, mas não... Quando acontecer isso para os outros, vou dar uma dica. Eu tenho feito muitas dessas minhas videoconferências quando eu estou fora do meu celular. O meu celular é possível você fazer, e ele tem resolvido nessas minhas situações que eu estou fora, fazer conectando via celular. É a mesma coisa, é simples do mesmo jeito, tá certo? E você tem mais capacidade de fala de que às vezes em alguns locais físicos que vocês estão, no computador físico, tá? Bom, então, estamos só tentando aí ao limite, né, fechar com ele, com Águas do Paraná. Nós estamos ouvindo. Vocês estão ouvindo Águas do Paraná? Perfeito. Então, que a gente estava querendo... No celular, né? Então, se você pudesse agora comentar alguma coisa, que vocês não participaram ativamente da reunião. Joaquim,
é que nós estamos assim, a gente conseguiu ouvir, mas teve sempre muita queda. Ficou muito picado. Mas agora nós estamos pelo menos conseguindo ouvir a fala de vocês. Se vocês tiverem alguma consideração, a gente antecipou a reunião próxima para o dia 13 de setembro, exatamente para discutir com mais profundidade a questão ligada aos armazenamentos dos reservatórios, tá? Então, mas pode falar. Então, isso a gente conseguiu receber essa sugestão, já está anotado, 13 de setembro, fazendo com que a gente antecipasse a reunião e também, quem sabe, tenha reuniões mais frequentes. Na próxima reunião, a respeito disso que foi comentado, perspectivas futuras de armazenamento dos reservatórios, então vai ter um tempo hábil aí para a gente também poder pegar e ter uma posição mais clara para poder contribuir nessa próxima reunião. Bom, então pelo menos a gente tem a informação que eles conseguiram acessar a reunião e vão se preparar para essa reunião do dia 13, que vai ser importante. Bom, alguém mais gostaria de falar nesse momento? Porque nós estamos chegando ao final da reunião, no sentido de que as condições foram colocadas, essas apresentações todas estão disponíveis para as pessoas que são cadastradas, quer dizer, e se aquelas outras pessoas que quiserem obter essas apresentações, elas também estão disponíveis, só precisa passar um e-mail aqui para o setor responsável da ANA, que ele vai botar na tela o endereço, porque pode ser que alguma pessoa não receba, então ele vai botar na tela aqui o endereço nosso de contato para recebimento dessas convocações e também das apresentações, de tal maneira que as pessoas possam se preparar melhor para as reuniões, tá? Então, vou só projetar aqui na tela. Só um minuto. Esse é o endereço de correspondência de e-mail que vocês podem solicitar qualquer coisa com relação a esses assuntos de operação de sistemas hídricos. Então, ele é controlado por nós, então é fácil de reproduzir as apresentações para quem as solicitar. Bom, então, eu só me resta então marcar então para o nosso próximo encontro para essa data 13, às 10, e aguardar melhoras, né? Nessas condições, ou pelo menos umas previsões mais otimistas. Temos um fato que foge ao nosso controle, mas que vai nortear muito a nossa reunião, é exatamente essa questão que foi colocada pelo ONS do nível, manutenção do nível de Itaipu, né? Bom, então, obrigado a todos e até a próxima reunião. Ô Joaquim, sim. CTG de Maurílio, até o dia 13 do 9, a próxima reunião lá, a gente vai seguir a proposta do INS, que é de aumentar a vazão de efluente lá de Jerumirim de 60 para 80 e de Chavante de 100 para 140, é isso? Isso aí, essa parte é o que ficou... a gente pode acertar isso na programação, tá? Tá ok. Então, é uma parte que cabe a vocês internamente equacionar, né? Tá ok. Obrigado. Obrigado a todos e até a próxima reunião. Obrigado. Até. Obrigado. Foi possível, né?